Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui, uma segunda-feira, gravando os vídeos motivacionais e hoje eu quero agradecer a Deus por estar presente, por estar mais esse dia, levando esses conhecimentos para vocês, porque conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outra. E hoje, como sempre eu venho aí nos últimos dias, nos últimos meses, já gravando vídeo, criei esse canal para levar conhecimento para as pessoas, para aquelas pessoas que estão em busca de transformações. Porque se você não quer se transformar, ninguém vai transformar. É igual motivação, ninguém motiva ninguém. Não adianta as pessoas falarem por aí que tem as pessoas que vêm aí com a automotivação. Nós passamos algum conhecimento e alguma mensagem toca na mente dessas pessoas e essas pessoas acabam, de uma certa forma, se transformando, porque a transformação vem de dentro. Você nunca vai buscar transformação, você nunca vai buscar felicidade fora de você. Então, dentro desse vídeo, hoje, eu quero bater um papo com vocês, ou seja, levar esses conhecimentos na qual eu aprendi ao longo da vida, trabalhando e estudando, passei por várias adversidades, comecei tarde, aos 20 anos de idade, eu ainda era analfabeto, resolvi mudar do interior do Nordeste para São Paulo em busca de conhecimento. Lá naquela época não era nada fácil, hoje os conhecimentos estão na palma da mão, o que precisa é a gente ir lá e filtrar todas essas informações e transformar em conhecimento para que você possa alcançar algo extraordinário. Tem pessoas que estão aqui no planeta Terra achando que isso é paraíso, e aqui é planeta Terra, vai ter momentos bons e não bons assim. O que que nós temos que fazer para nós alcançar a nossa felicidade, a nossa estabilidade financeira, ter uma família extraordinária, ter um ambiente adequado para a gente morar, escolher onde que nós queremos morar, escolher onde nós queremos criar os nossos filhos e colocar eles nas melhores universidades ou nas escolas, seja onde você deseja. Não sei quais são os seus sonhos e seus objetivos, mas tudo é possível, desde que você tenha foco e objetivo e trabalhe em busca desses resultados. Mas muitas pessoas ficam buscando atalhos e o atalho realmente, na grande maioria, são armadilhas. Não vá em busca de atalho, porque realmente isso vai trazer diversos transtornos na sua vida. E aí o que que acontece? Você vai ficar se reclamando que não teve sorte, mas a sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. É simples assim. Mas tem pessoas que plantam e não tem paciência para esperar a colheita. Outros plantam, mas também não cuida, deixa as ervas daninhas tomar conta de seu pomar. E aquela pessoa que plantou aquela árvore, ou seja, plantou aquela semente, cuidou, hoje ela está repleta de frutos, porque ela colocou foco e viu que ali tinha uma força divina e conseguiria produzir frutos. Tem que ter a paciência e confiar no processo, porque no tempo certo você vai colher os frutos. Você, se chegar embaixo de uma árvore e tirar um fruto ainda verde, você vai ver que ele não tem sabor. Assim são na nossa vida. Nós plantamos as coisas e largamos, achando que lá, por exemplo, Deus cria, Deus cuida. E realmente Ele vai fazer isso, mas você também tem que fazer a sua parte. Se você não fizer essa parte, não trabalhar em conjunto, não trabalhar em harmonia, tanto com ele quanto com a sociedade, o tanto é que nós valorizamos o trabalho em equipe, ou seja, porque o ser humano sozinho ele não é capaz de fazer algo extraordinário, mas junto em equipe é capaz de fazer algo grande. E você nunca vai ser uma pessoa grande, mas em qualquer sentido, se você estiver sozinho. Só que nós somos por uma forma genética, individuais. Por quê? Porque não existem pessoas iguais no universo. É nós que temos que entender todo esse contexto
e conseguir, de uma forma ou outra, ser empático, você tem empatia dessa realidade. Então, hoje, essa segunda-feira, tirei para gravar esse vídeo, passar um pouco desses conhecimentos, e hoje nós vamos falar de 5 lições muito importantes que foram os pilares fundamentais para a alavancagem da minha vida, aonde eu estou, da onde eu saí, por onde eu passei e aonde eu estou. Eu sinto muito orgulho de ter vencido na área que eu realmente desejava, que era sobre educação. Então, eu sempre busquei conhecimentos, informações, porque sucesso é aquilo que você almeja e alcança. Tem pessoas que buscam sucesso na família, tem pessoas que buscam sucesso no trabalho, tem pessoas que buscam sucesso dentro da sociedade, está junto daquele grupos de pessoas. Tem pessoas que é a grande maioria, e aí mostra esses resultados, busca sucesso na área financeira, e aqui sucesso, no meu haver, é aquilo que você almeja e conquista, e ponto final. Para umas pessoas é uma coisa e para outras. Muitas pessoas querem medir o progresso dela com a regra de outras pessoas. E isso traz uma série de transtornos, porque jamais ninguém é igual a ninguém e cada um conquista os seus resultados. Até as nossas profissões, porque nós não temos profissões aqui. Foi Deus que enviou nós para nós colaborar um ao outro e está tudo resolvido. Mas nós achamos que temos profissões e aqui nós estamos um para ajudar o outro. Assim como o médico ajuda os seus pacientes, o engenheiro ajuda aquelas pessoas que de outras áreas, de outros conhecimentos, a construírem as suas fontes, as suas residências, e está tudo certo. Assim como a pessoa de conhecimento, que vai em busca de conhecimento, ajuda aquelas pessoas que ainda não aprenderam. Você é importante, comece de onde você está. Não fique esperando você ficar 100%, que ninguém nunca vai ficar 100%, porque o saber é igual ao recurso financeiro. Quanto mais adquirimos, mais achamos que ainda não chegamos aonde queremos. E isso é um processo contínuo, isso está lá dentro da pirâmide de Maslow. Autorrealizações ninguém vai conseguir. E hoje, dentro desse vídeo, eu quero bater um papo para vocês, para não aceitar as migalhas que a te oferece no dia a dia. Hoje nós somos aí bombardeados por diversas migalhas e o nosso cérebro gosta da zona de conforto, gosta de gastar o mínimo de energia possível e nós acabamos, de uma certa forma, aceitando isso. Porque é muito mais fácil você ficar no sofá, sentado, degustando alguns produtos, alguns alimentos ali saborosos, do que você colocar o seu tênis e fazer uma corrida, por exemplo, se você não tem o hábito de fazer atividade física, se você é um sedentário. Mas a partir do momento que você treina o seu cérebro para essas atividades físicas, o seu cérebro praticamente no piloto automático, todos os dias ou todas as horas que você a treinou, ele vai estar pronto para se realizar aquelas atividades. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você não tem esse treinamento, se você vai fazer por um dia, você vai ter diversas dificuldades, o seu corpo vai doer, o seu cérebro vai dizer para você, não faça isso, eu não te avisei que isso não é para você, você não vai aguentar, não está vendo que seu corpo está doendo, mas você tem que assistir hoje, amanhã e depois, e passar por todos esse processo. Não estou dizendo aqui para você fazer por conta e risco, procure um profissional, porque hoje tem diversos profissionais, mas procure um profissional competente, assim como se você estiver em busca de transformações, busque alguém que seja ético, que tenha capacidade, não essas pessoas que ficam te mostrando receita aí, ou seja, fórmula mágica, que você acredita que as coisas são desse jeito e não são assim. É porque hoje ele está colhendo o fruto de uma semente que ele plantou há 20 anos atrás. E ele não está te mostrando o processo, ele está te mostrando a colheita. E você, desavisado quanto é, acha que aquilo é verdade.
Não, ele passou por todo esse processo. Assim como lá atrás, há 30 anos atrás, eu resolvi mudar a minha forma, resolvi mudar, fui estudar, ou seja, foi fácil, não, foi mais de 20 anos aí, aos trancos e barranco, batendo cabeçada, e muitas pessoas dizendo, os pessimistas, isso não é para você, eu não te avisei que pessoas de uma certa idade não aprendem, e aí é o contrário, o nosso cérebro é plasticidade, aprende a vida inteira, desde que você esteja com a saúde física e mental, mas as pessoas, quando criam historinhas para te derrubar, e não é por maldade delas, é porque elas querem permanecer no mesmo nível que você. Se você dá um passo adiante, não fica mais junto naqueles finais de semana, não está naquelas reuniões de famílias a todo tempo, não está naquela reunião de amigo que se diz ser amigo, mas na verdade são aproveitadores de uma certa forma, só porque você tem algo a oferecer, experimenta não ter nada a oferecer, para ver se vai ter alguém ao seu lado, porque ninguém agrada a ninguém. O que nós agradamos é os resultados, são as consequências, o que nós temos a oferecer. No dia que você não tiver algo a oferecer, você vai ficando para trás aos poucos, e quando você pensa que não, você está lá no fundo do poço, mas agradece a Deus que lá você está, mas você tem coragem para sair. Se você for uma pessoa otimista, porque se você for uma pessoa pessimista, se você for uma pessoa de mindset negativa, lá você vai ficar e não vai sair, vai ficar reclamando até os últimos dias. Você não sabe, se vocês não sabem ainda, eu vou falar para vocês a probabilidade que eu e você está aqui foi 1 em 400 trilhões. Isso mesmo, 1 em 400 trilhões a probabilidade para que eu e você estamos aqui nesse planeta Terra. Ou seja, é um número praticamente infinito. Nós não sabemos toda essa possibilidade. Foi uma força divina, foi Deus que colocou nós aqui para que nós possamos fazer, ou seja, essa missão que ele nos mandou. E depois que nós estamos aqui, nós passamos a reclamar de tudo e de todos. Então, vamos ser fortes, vamos cumprir a missão, vamos fazer o que precisa ser feito, tanto para nós ser felizes, quanto transbordar isso na vida de outras pessoas. Porque a pessoa mais importante do universo não são as pessoas que estão à sua volta, é você mesmo. Não importa a gente, ou seja, cada indivíduo para ser gerado precisa de um pai ou de uma mãe. Ou seja, essas pessoas são muito importantíssimas. Sem eles, nós não estávamos aqui. Mas a partir do momento que Deus nos fez, nos proposicionou esse propósito, agora a pessoa mais importante é você. Que se você não estiver bem, você não vai conseguir ninguém está bem. Como que você imagina? Não sei se já aconteceu com você, de você estar doente, sem força, por quê? Porque um intruso entrou dentro da sua vida, um vírus, uma bactéria, coisa e tal, e você ficou ali fragilizado, sem força alguma. E nesse processo, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Toda a força que você tem, transforme isso em energia com bons alimentos, com boas palavras, ouvindo ideias maravilhosas que abrem a sua mente e planeje em silêncio. Jamais você pode ficar falando isso para as pessoas, porque palavras têm poder, as palavras, depois que ela é lançada, é igual uma flecha, não tem marcha ré, o estrago já está feito. Então, entenda essa realidade. Muitas pessoas vivem falando de uma certa forma, sem pensar, sem controle emocional, e quando pensa que não, isso traz uma série de dificuldades lá na vida e ela começa a reclamar. E não foi culpa do outro, que nós colocamos a culpa, que é o outro que teve inveja de todo esse processo, e nada disso, foi você que falou. E nós seres humanos, nosso cérebro, ele tem uma capacidade extraordinária. A partir do momento que você conquista algo,
para ele não tem muito mais sentido. Tanto é, segundo os estudos, o prazer da compra dura por torno de 7 a 8 dias. Quando você conquista algo que você almejava tanto na sua vida, passou anos em busca disso, muitas pessoas se desmotivam e aquilo não faz a menor importância. Por exemplo, você tem um sonho de ter um carro, ter uma casa, ter construir uma família. Quando você tem, você não valoriza mais. Então é simples assim. Então, nós precisamos hoje entender todos esse contexto. E a partir do momento que você fala, por que eu dei essa explicação? Porque a partir do momento que você fala algo, ou seja, um sonho que você tem, um projeto que você tem, que você ainda não conquistou, está dentro do projeto, você fala para outras pessoas, aí o que acontece? A sua dose de motivação vai diminuindo. Por quê? Porque o cérebro aceita como aquilo já está conquistado. Porque o cérebro não sabe diferenciar o real do não real, aí ele fala, essa pessoa já conquistou esse sonho, ela está feliz da vida, passando isso para as pessoas, e isso vai te desmotivando. 3 ou 4 meses depois, aquele sonho que você tinha não vai dar mais, não deu mais certo. Alguém lá na frente viu a sua ideia que era maravilhosa, que você falou, rapidamente ela copiou e ela foi lá no silêncio e construiu. Aí você fala que ela roubou o seu sonho, mas não é que ela roubou o seu sonho, você entregou o código, você entregou a chave. Imagina, você entrega a chave da sua casa para alguém, ela vai fazer o quê? Pega tudo que tem lá, se for uma pessoa desonesta, mas ela vai, se não pegar, ela vai observar tudo que tem ali. Se você entregar o seu código, as pessoas vão fazer o que elas bem querem e vão pegar e vão observar que você é uma pessoa que não tem autoridade, entrega tudo fácil, então tem que ter todo esse controle. Então, dentro desse processo, não aceitar essas migalhas, nós temos que cuidar dentro de nós mesmos, ter esse poder de estar ali sempre de liderança, de ser aquelas pessoas que as pessoas olhem para você e olha, essa pessoa não aceita esse tipo de argumento, não aceita isso, é pessoa que tem autoridade, autonomia e decide por si só. Ela sabe para onde vai, ela é dona do veículo, ela que dirige o seu próprio veículo, ela jamais é passageira, jamais vai aceitar isso. As pessoas vão pensar 2 ou 3 vezes em querer te sabotar. E quando elas vão fazer isso, você já sabe para onde vai. Você, para mim, isso não serve, simples assim. Nós não precisamos ser egoístas, nós precisamos ter o princípio da sabedoria, da inteligência, desenvolver as nossas habilidades. Outra lição que eu quero falar para vocês hoje é sobre o poder da explicação. Não sei se vocês conhecem, mas muitos de nós acaba se explicando demais. Tudo fica dando justificativa. E quanto mais justificativa, mais nós vamos se diminuindo. Porque você explica demais e as pessoas não querem saber das suas explicações, dos detalhes, porque cada um de nós temos as nossas ideias, temos os nossos objetivos. Mas você faz uma coisa para alguém e aí explica por que você fez, explica essa realidade, aí as pessoas começam a te diminuir. E quando você pensa que não, você perdeu toda a sua autoridade, sua autonomia. Não estou dizendo aqui que para a gente ser autoritário, a gente ter pulso, ter a autonomia para realizar aquilo que dentro do nosso contexto, que nós não podemos ficar aceitando opiniões disso e daquilo, porque a pessoa que tem as suas definições, que tem o seu propósito, que segue a missão que Deus nos enviou, não tem como desviar esse foco, não tem como desviar, porque sua mentalidade já, ou seja, que fez um alicerce para que possa alcançar algo extraordinário. Mas tem pessoas que estão igual folha seca, vão para onde o vento leva, quando são dispersas da árvore. Ou seja,
não tem controle e fica se explicando a cada ação que fez, porque fez aquela tarefa daquele jeito, porque daquele jeito fica melhor, porque dessa forma não fica, e começa a se explicar, e ninguém quer saber hoje sobre mais esse tipo de explicação. Fez a sua tarefa, ficou bom, ótimo, não ficou, refaz novamente. Tem que ter essas aprovações, ou seja, das pessoas superiores. No caso, uma pessoa é subordinado, fez alguma tarefa e passa para o seu superior e fala assim, ó, eu já executei a tarefa. Verifica se ficou bom ou não. Se precisa mudar, fale. Aí é diferente de ficar se justificando, se explicando. Se a pessoa vai lá, isso não ficou legal, a pessoa vai ficar se explicando. E quanto mais se explica, mais errado a pessoa fica. Então, pare de fazer isso. Você, a partir do momento que você começa a entender essa realidade, a não reclamar desse contexto, as suas coisas vão mudar, as pessoas vão te procurar para fazer algo, porque sabe que você vai fazer da forma na qual foi indicado. Não estou dizendo que nós temos que ser pessoas mandadas, mas, logicamente, que nós passamos por um contexto e temos que fazer algo que na qual nós ainda não aprendemos. E se nós não aprendemos, nós temos que aprender do jeito certo para aquele ambiente. Às vezes, para aquele local, aquilo que você está fazendo não faz sentido, porque em outros locais se faz de outro jeito. Mas temos que seguir aquele ambiente, temos que seguir aquelas regras. Assim como existem as leis, as normas, nós temos que seguir esse padrão. Às vezes, nem tudo que está escrito dentro da lei para nós tem sentido, mas nós só podemos fazer o que a lei autoriza, e simples assim. Então, quando fazemos algo fora disso, nós respondemos. Então, dentro do ambiente, vamos fazer o que foi determinado, o que foi combinado. Se foi combinado dessa forma, faça desse jeito e pare de ficar dando explicação, porque isso não vai te agregar, ou seja, vai regredir ainda mais. Tem pessoas que o tempo todo se justificando, se explicando, faz alguma coisa e vem da explicação, faz outra e vem da explicação. Você pede uma informação, ela quer descrever a vida inteira, e isso não vai te agregar, isso vai, no fim, vai te diminuir ainda mais. Então, a partir de hoje, desses conhecimentos, reflita sobre isso. Se fizer sentido para você, está tudo bem. Assim como fez muito sentido para mim. Lá no passado, eu me explicava demais. Até certa vez, quando um gerente de uma empresa, dentro do estabelecimento comercial, na qual eu estava trabalhando, passou isso para mim. Na hora eu refleti e fui analisar, porque nós não estamos sujeitos aqui, nós estamos fazendo algo achando que estamos fazendo certo, até o dia que alguém chega e corrige. Mas tem pessoas que são avessas a transformações, que são avessas às pessoas, digamos, de uma certa forma, chamar atenção para te corrigir, e aí você acha que a pessoa, de uma certa forma, está te rebaixando. Você tem que agradecer a essas pessoas, porque ela está ensinando mais um passo para a sua vida. Eu, lá no passado, não gostava quando as pessoas vinham me corrigir, por exemplo, no trabalho, na escola, seja onde for. Os erros faz parte do aprendizado. Se a gente não erra, nós não vamos aprender, porque nós estamos fazendo uma coisa, achamos que estamos certos. E por incrível que pareça, muitas pessoas vê você cometendo os erros e deixa a vida inteira e fica pelos cantos reclamando. Não tem coragem de ir lá e falar, olha, isso não está legal, isso está errado, faça dessa forma. A pessoa vai refletir. Tem pessoas que são avessas à mudança, como já falei anteriormente, que não vai querer mudar, aí deixa ela fazer do jeito dela, até lá na frente, quando passar diversos anos, ela vai ver que aí ela estava errada, estava andando na contramão, e se ela escapou de alguns acidentes, ela pode até mudar, mas é aquele velho ditado, muitas pessoas só aprendem quando apanha.
eu aconselho a vocês a aprender antes, porque vocês vão sofrer menos, vocês vão ter menos dificuldade. Quanto mais nós alimentamos o nosso cérebro, mais difícil é para você fazer uma reprogramação mental. Imagina uma pessoa que usa droga a vida inteira. Imagina o tanto de substâncias químicas acumuladas nesse organismo para fazer todo esse processo da desintoxicação. Então, quanto mais nós continuamos errando sem corrigir, mais difícil é a gente retornar isso. Ou seja, mas muitas pessoas falam da forma mágica que com 21 dias, com 7 dias. Tem casos e casos. Tem casos, quando é simples, que com 7 dias já consegue fazer uma minimização. Outros vão para 20, outros 30, outros 60. Outros leva anos para fazer isso. Mas se você colocar energia e foco e ainda não ter virado uma patologia dentro do seu organismo, você consegue mudar isso só na força da vontade. Logicamente, com exceções de alguns casos citados, que já precisa de fármacos, ou seja, de medicação, para fazer esse processo. Mas aí são outras histórias, espero que vocês estejam entendendo todos esse parâmetro, tudo isso na qual eu venho aqui passando para vocês. Porque conhecimento é isso, é dia após dia. Se não entendeu, volta novamente, assiste, mas a pessoa fala, ah, mas o vídeo é longo, tem mais de 1 hora. Gente, nós temos a vida inteira, nós já passamos 30 ou 40 anos, não sei a idade que vocês têm, e se a pessoa não tiver o comprometimento de assistir um vídeo de 1 hora para transformar a sua vida e você recomeçar, ou você vai ficar mais 20 ou 30 anos pela frente continuando errado, porque você teve a preguiça, ou seja, não treinou o seu cérebro para 1 hora. Eu sei que no início de conhecimento, 1 hora parece uma eternidade, mas a partir do momento que você treina o seu cérebro, 1 hora é muito rápido que se passa. Quando você pensa que não, aquele vídeo já terminou e o aprendizado a informação que ficou vai ficar ali ancorada. Só que também não vai ser de uma única vez. O nosso cérebro aprende por assimilação, por repetição. Então tem que repetir. É igual aquela gotinha de água todo dia, batendo, martelando. Se ficar por muitos anos, ela vai derrubar um prédio. Imagina, você não constrói uma casa de uma única vez, é tijolo por tijolo, depois tem que passar pelos processos de acabamento, e ali, quanto mais você vai embelezando, mais ela vai dando vida, mais bonita vai ficando assim a nossa mente. Só que nós queremos fazer a transformação de uma única vez. Isso não vai acontecer, é passo a passo nas pequenas transformações. Faça isso 10 minutos por dia, cuida da sua mente, colocando conhecimentos de qualidade, se evitando aqueles conhecimentos tóxicos, aquelas substâncias que vai te regredir para o resto da vida. Experimenta fazer isso para você ver o tanto de felicidade que você vai ter na sua vida, porque nós ficamos buscando as transformações nas outras pessoas e as outras pessoas não estão nem aí para a sua vida e nós ficamos preocupados. Um dos maiores erros nossos é buscar aprovações, é buscar expectativa em outras pessoas. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter muitas decepções. Eu já tive diversas decepções, mas aqui eu não tenho, está tudo perdoado, não tenho nada que reclamar, só tive a aprender. Muitas pessoas falaram isso para mim, eu não acreditava que isso iria acontecer, mas aconteceu, então, e vem acontecendo. Porque quando você coloca expectativa nas outras pessoas, as outras pessoas não estão nem aí, porque cada uma das pessoas tem a sua visão de mundo e está tudo certo. Às vezes nós escolhemos, ou seja, muitos pais escolhem as profissões dos filhos, os filhos não querem nada com aquela profissão, você gasta dinheiro, recurso, tempo, e lá na frente foi totalmente
aí jogado pelo ralo, ou seja, todos os seus recursos. E você fica reclamando, não, foi você que realmente escolheu algo para outra pessoa que não era você, ou seja, aquilo que era bom para você não tem nada a ver para outra pessoa. Então, hoje, longe disso, graças a Deus, eu tenho conhecimento disso, tenho formação em coach executivo, tenho pós-graduação na parte de coach, e o coach ele é um profissional na qual ele passa os conhecimentos e as pessoas vão definir se elas vão fazer ou não, porque às vezes, se você força uma pessoa a fazer alguma coisa, lá na frente não dá certo, aí ela vai colocar a culpa na pessoa. Então, o coach é longe de ser um conselheiro. Aquelas pessoas que trabalham dentro da ética, dentro dos padrões, são através de perguntas, principalmente as perguntas abertas, que nós descobrimos o que é aquele nossos clientes, que os nossos filhos, que as pessoas que estão em volta quer fazer. E se ela decide fazer, juntos iremos em busca desses objetivos. Mas muitas pessoas estão querendo seguir o povão e está tudo certo, e lá na frente não vai ter resultado. E ela reclama que foi a pessoa que ela pagou, contratou e não fez o que era para ser feito. Não. A pessoa na qual você contratou está lá para fazer, só que você não tem coragem, você tem vontade, mas falta coragem. Se você faltar coragem, você não vai conseguir algo, porque você não vai desapegar daquelas pessoas nas quais está com você. Certa vez tinha lá um viajante andando dentro do barquinho e a pessoa com o remo do lado, né? Um inscrito, vontade e outro coragem. E aí ele, sem saber ali, né, perguntou. E ele explicou, olha, eu vou fazer um teste prático. Ficou com o remo só girando. E aí o barquinho começou a fazer volta. Aí ele pegou o outro e ele começou a fazer giro, ou seja, para ter equilíbrio tem que ser os dois, um ao lado do outro. Na vida da gente é assim, a gente tem que ter equilíbrio, ou seja, tem que estar equilibrado. Se a gente não usar os dois membros, digamos assim, você não vai ver aí por aí uma pessoa normal andando com o pé só, tem que andar com as duas pernas. Você não vai ver por aí um passarinho voando com a asa só. Então, tudo precisa ter equilíbrio. Na vida é assim. Então, outra lição que eu quero passar para vocês aqui é sobre ser humilde, mas não ser arrogante. Tem pessoas que querem ser aquela arrogância, aquela extraordinária. Tem que ser humilde, não vamos ser arrogantes. O que é ser humildade? É você entender todo esse contexto, entender essa realidade, entender a necessidade do outro, ter empatia e você realmente concordar de uma certa forma com aquelas opiniões daquelas pessoas, assim como citei do exemplo do coach, porque de repente chega uma pessoa para um processo de coach e essa pessoa quer fazer uma transformação, mas quer fazer uma transformação do jeito dela. Para você, não tem sentido nenhum. O que você, como profissional, vai fazer isso? Guiar essa pessoa? Vai fazer do jeito dela. Para a sua visão, não tem nada a ver. Você vai aconselhar que ela não faça daquele jeito? Não. Agora, através das perguntas, nós podemos mudando aos processos. Pessoa, você vai olhar para a pessoa, será mesmo que isso é importante para você? Aí a pessoa vai parar e refletir. Ela vai dar as respostas. Aí, quando ela refletir, você já observou quais são as consequências que isso pode trazer lá na frente? Aí a pessoa vai começando a abrir uma realidade. Não é de uma vez. Por isso que o nome já chama, é um processo. Vai passar por várias etapas. E dentro do processo, não vai haver uma desistência, mas pode haver uma mudança de rota. Pode mudar toda essa trajetória. Às vezes você está preparando o solo para fazer uma plantação de milho, por exemplo. Mas você analisa, vê que naqueles períodos
vai ser pouca chuva, aí você vai escolher outras leguminosas que depende de menos chuva, por exemplo, feijão, vai plantar aquele outra leguminosa, porque o seu foco principal era a plantação do milho. Mas você viu que para aquele momento não estava sendo apropriado e nós podemos mudar. Agora, desistir de nossos objetivos, jamais. Se a gente analisar, há tempos atrás, uma profissão, as profissões do passado eram duradouras. Os nossos pais, os avós se formavam e passavam a vida inteira no mesmo escritório, com a mesma maquininha de escrever, não precisava, ou seja, não tinha aquele hábito de fazer aquelas mudanças, ou seja, aquelas pinturas. Hoje precisa praticamente mensal, anual, fazer alguma mudança, trocar equipamentos, modernizar, porque se você assim não fizer, você vai ficar para trás. O sistema é avassalador, principalmente agora com a inteligência artificial. Muitas coisas vão mudar. Há 10 ou 20 anos atrás, profissões que existiam, que era top, hoje não existe mais. E novas que surgiram, que não tinha, que vão surgindo. Por exemplo, carro autônomo, enfim, uma série de coisas que vão mudar. E nós precisamos estar evoluído, ter essa resiliência para estar mudando, para se adaptando a essa realidade. Então nós temos que ter toda essa humildade de a gente estar sempre mudando, buscando os objetivos. Se alguém falar uma coisa, a gente vai refletir, principalmente quem está falando, se for aquela muvuca, se for aquelas pessoas de pensamento pessimista, você sabe que aquelas pessoas são derrotadas. Uma pessoa que não tem, por exemplo, algo a oferecer, como é que ela vai poder te aconselhar? Você vai olhar uma pessoa que quer dar conselho para você, mas ela não tem nada, nunca conquistou nada na vida, em nenhuma área, porque tem pessoas que às vezes medem pelos seus status, pelos seus progressos financeiros, porque tem pessoas que acham que ter sucesso é ter dinheiro. Tem pessoas que é tão pobre que só dinheiro tem. Ou seja, não conquistaram, chegou até aquele momento, mas nem administrar. Tem pessoas que têm outros tipos de conhecimento e tem muito a agregar. Então a gente tem que buscar pessoas que realmente têm algo a oferecer. Porque se essas pessoas já passaram pela essa estrada da vida, já subiram esses degraus, ela sabe trilhar aquele caminho. Mas tem pessoas que estão lá, que chegaram pelo atalho, tem que ter cuidado, porque elas ficam ensinando forma mágica, e às vezes é para passar na sua frente, para pegar o que você já aprendeu, e usar aquilo como trampolim, não para a sua vida, mas para a vida delas. Então hoje temos que ter muito cuidado, que existem diversos picaretas aí, ou seja, aproveitadores, querendo a todo custo passar em sua frente. Então, seja humilde, busque conhecimento e procure profissionais competentes dentro desse contexto, dentro dessa realidade, para você não se decepcionar lá na frente e você colocar a culpa nas outras pessoas. Porque eu já falei e vou continuar falando que tudo que acontece na sua vida é de responsabilidade sua, porque você não treinou a sua mente para você aprender a dizer não quando era necessário, e as pessoas aproveitam dessa sua fragilidade e deita e rola, e aí quando você pensa que não, você já caiu dentro de uma armadilha, porque, como falei, o nosso cérebro gosta de economizar o máximo de energia possível. E nós não podemos ver uma coisa que seja fácil, que já caímos para dentro. E aí você não sabe o transtorno que é. E nada é fácil, tudo precisa de um processo. Você não vai, por exemplo, plantar uma árvore e amanhã ela vai ter frutos. Não, você precisa passar por esse processo. Mas como desavisado você é, alguém fala e você acredita, porque você não teve o conhecimento. Então vamos refletir, buscar os conhecimentos. Mas, talvez seja uma pessoa que ficou falando que assistir um vídeo de 1 hora era muito longo, era muito triste.
ficar naquele momento e talvez cair numa armadilha que isso vai sofrer para o resto da vida. Então, busque conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você dificilmente vai passar por algumas armadilhas. Logicamente, quanto mais conhecimento que você tem, mais as pessoas vão vir com contra-argumento para te argumentar. Mas você tem que ser uma pessoa que sabe para onde vai. Se você sabe o que você quer, jamais as pessoas vão te sabotar. Então, a nossa mente gosta da sabotagem, gosta de deixar tudo para depois. Então, a gente precisa também controlar. Outra lição que eu quero falar para vocês é sobre a liberdade financeira. Muitas pessoas andam desgovernadas, ou seja, endividados, não têm controle financeiro e muito menos emocional. Sai comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar seus inimigos. Pessoas que não estão nem aí com você. As pessoas compram um carro, se endívida para mostrar para outra pessoa que ela está andando em um carro novo, mas ela não tem condições ainda para tal. Ou seja, não estou aqui criticando as pessoas na qual faz isso. Se você tem condições de fazer, ótimo. Se você vai se apertar, vai ter dificuldade, espere mais um pouco. Trabalhe mais um pouco e conquiste os seus algo sem realmente passar por dificuldade, porque a partir do momento que você foi lá, colocou o seu CPF em jogo ou o seu CNPJ, a conta vai chegar e quando ela chegar, ela não quer saber se você tem ou não tem. Então, é difícil isso, então reflita quais são as consequências, quais são as atitudes que você pode tomar, ter a sua liberdade financeira para que você possa ter algo extraordinário na sua vida, porque sem liberdade financeira, talvez você entre em colapso e acabe tudo por ali e não consiga alcançar nada, porque você fica ali pensando nas consequências, o que era para você estar pensando em realizar outros projetos, em novas conquistas, você está ali preocupado com as finanças, você está preocupado com a prestação que você fez desnecessário para agradar outras pessoas, vive comprando por impulso, porque o vizinho compra, você tem que comprar, fica querendo dar aquele brinquedo para o seu filho, porque o filho do vizinho comprou. Se ele comprou, parabéns para eles, abençoe eles, você eduque, passe pelo processo da educação. Se você educar, eles vão entender, porque aqui não é paraíso, aqui é planeta Terra, vai ter dificuldade. Então, ensine os seus filhos a usufruir daquilo que tem, com as condições que tem, enquanto não tiver condições para conquistar algo extraordinário, mas é ensinando passo a passo. Hoje, as pessoas têm vontade de possuir alguma coisa, mas se não tem as condições para tal, é dar uma respirada, ter o foco em busca daquilo, no momento certo vai conquistar. Uma árvore não vai produzir fruto antes da época, tudo tem o seu momento exato, tudo vai passar por um processo, mas as pessoas não querem esperar. As pessoas compram tudo que vê pela frente e aí não medem as consequências e lá na frente vão reclamar. E agora fica difícil. E assim, não tem condições, não tem recurso, e se precisar para alguma necessidade, e aí o que pode fazer? Se você não tem liberdade financeira, você não manda em você. As pessoas que te sabotam, você vai ser obrigado a aceitar as migalhas da vida, a esses planos de governo que acabam alienando as pessoas, e você tem que ficar batendo palma porque você recebeu essa migalha, eles te dão essas migalhas e te levam lá e montam um palanque e vocês ficam lá embaixo batendo palma que tá bom. Por quê? Porque vocês aceitaram esse sistema, porque vocês foram alienados, porque vocês não têm liberdade financeira, porque se você tiver liberdade financeira, você não aceita nem do governo, nem do patrão, mas se você não tem,
você é obrigado a aceitar humilhação. Então, vamos controlar sobre o nosso controle financeiro para você não levar, digamos assim, essas ignorâncias, aquelas humilhação, porque se alguém querer te humilhar, ou seja, seja quem quer que seja, você pega a sua malinha e fala tchau, fui embora. Mas tem pessoas que já devem os próximos 10 ou 12 meses. Ou seja, ao invés de você ter recurso para ficar 10 ou 12 meses em casa, em busca de novas oportunidades, você já deve. Como que você pode falar isso? É baixar a cabeça, engolir seco e fazer de conta que está tudo certo. Então, se você é uma pessoa que não tem reserva por seus 10 ou 12 meses, você é uma pessoa desprovida de recurso financeiro, ou seja, a sua liberdade financeira está comprometida. Se você pode ficar 10 ou 12 meses em casa sem depender de ninguém, de qualquer sistema, dentro das suas condições, dentro do seu padrão, você é uma pessoa que tem estabilidade financeira. Logicamente que não estou aqui aconselhando ninguém a fazer. Se você já tem essas reservas, continue fazendo do jeito que você está. Eu estou aqui falando que nós não podemos aceitar essas migalhas, essas humilhações criadas por sistema para fazer essa alienação. E aí nós temos que ouvir dos nossos governantes dizer que é bom a população estar endividada. Eles ainda zombam da nossa cara, ainda zomba da nossa fragilidade, que eles falam, só não faz dizer assim, olha, vocês estão na minha mão, mas, de uma certa forma, para quem entende, um pingo no i é uma lição clara, é um objetivo. As pessoas que entendem, que estudam, muitos delas eu tenho certeza que entendem isso, mas tem que engolir seco, porque depende do sistema. Muitas empresas, muitos meios de comunicações, como recebe, de uma certa forma, recurso, fica caladinho. Não tem coragem de falar a verdade, porque se falar a verdade, ele é cortado, ele é eliminado. E essa pessoa não tem controle financeiro, ou seja, se sair daquele estabelecimento, no outro dia passa dificuldade, porque já está devendo praticamente às outras gerações. Ou seja, difícil, mas você precisa controlar isso. Então, vá economizando um pouquinho dos seus recursos financeiros, aprenda, estude sobre educação financeira, que você vai ver que isso não é difícil. Só que você vai ter que alimentar o seu ego, você vai ter que alimentar a sua mentalidade para você não gastar tudo que você ganha, para você comprar realmente o que precisa, as suas necessidades básicas, educar os seus filhos para comprar o que precisa, aquilo que é preciso, e treinar ele, ensinar eles para as adversidades, mas os pais estão entregando tudo pronto, dando tudo pronto, e lá na frente vai ter dificuldade, não só financeiro, mas também familiar. Outra coisa aqui que eu quero falar para vocês, outra lição, é seja você mesmo. Tem pessoas que usam máscara, e máscara, digamos assim, de uma certa forma, nós usamos em qualquer ambiente. Ou seja, porque nós, de uma certa forma, por natureza humana, isso já se ramificou, as pessoas, de uma certa forma, omitem a verdade para conquistar algo. Se as pessoas vão a uma entrevista de emprego, começa a mentir. Segundo os estudos, mais de 80% das pessoas que vão à entrevista de emprego mentem. E se vocês não sabem, hoje tem programas que descobrem se você está falando a verdade ou não. Ou seja, tem o DISC, tem o HMI, que são instrumentos dentro do comportamento humano que acaba mudando só através dos nossos gestos, da nossa forma, do nosso olhar, do nosso jeito até de sentar, as pessoas já sabem se você é uma pessoa que tem comprometimento ou não tem. Então, hoje,
nós precisamos ser nós mesmos. É difícil isso, é porque muitas vezes a gente ouve que a mentira tem mais poder do que a verdade. Hoje tem pessoas, ou seja, o limpo tem vergonha de falar a verdade, porque por trás disso as pessoas mentirosas estão levando vantagem. Aí você, para não ficar para trás, vai fazer isso. Mas não se preocupe, faça do seu jeito, seja você mesmo, porque quando você conquistar algo, foi você que conquistou e ninguém vai te mexer com você. Mas nós ficamos usando fachada, ficando usando máscara, e isso, quando for descoberto, as pessoas não vão nos rebaixar, vão dizer: você mentiu, você não falou a verdade, então você é uma pessoa inconfiável. Eu sei que, se falar a verdade em muitos ambientes, as pessoas vão te colocar para baixo naquele momento. Só que depois, isso é libertador, isso vai ganhando um poder. E quando você conquista, com seus méritos, com sua lealdade, com sua objetividade, ninguém vai mexer em você. Mas você tem que ser uma pessoa que também tem a sua estabilidade financeira, como citado na lição anterior, ter foco no futuro, ser uma pessoa sólida, porque quando você assim o faz, todas as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: você é uma pessoa que tem autonomia, que tem autoridade, todas as pessoas vão te respeitar, sabe que você não aceita essas migalhas da vida. E aqui não é partidário, aqui eu estou falando pelo contexto da realidade, porque muitas pessoas vivem dentro da politicagem, ou seja, fazendo isso, defendendo algo mesmo errado, porque precisa, porque está preso dentro do sistema que eles criaram para poder alienar. E você, como desavisado muitos não são desavisados, se faz de desavisado, porque, pelo que eu vejo e pelo que eu imagino, as pessoas sabem do sistema, sabem de toda a realidade, porque está diante dos olhos, só não enxerga quem não quer. Se faz de inocente, por quê? Porque são alienados a um sistema. Se não, assim não fizer, fala: eu vou perder essa oportunidade, me deram essa oportunidade, é a que eu tenho que defender. E ela está defendendo o errado e prejudicando o seu próprio irmão, prejudicando as pessoas que estão à sua volta e defendendo as pessoas que ela nem conhece. Imagina como que é todo esse contexto. Eu fico imaginando toda essa realidade, todo esse processo que acontece. E aqui não é para entrar em mérito de politicagem, porque longe disso, mas o que acontece é isso: as pessoas estão do lado prejudicando as próprias pessoas que ela conhece para defender quem não conhece. É simples assim. Quando o processo passa, aí as pessoas ali vai baixando a poeira e vai fazendo de conta que nada aconteceu. Mas as palavras têm poder, as palavras foram lá e machucaram, deixaram cicatrizes, que isso vai levar para o resto da vida. Isso foram âncora, deixaram você ali perplexo. É que muitas vezes as pessoas, ao tempo, vai perdoando, porque nós temos que aprender a perdoar. Ou seja, muitas palavras que são direcionadas, a gente tem que fazer de conta que aquela palavra não vai fazer efeito, porque se a gente for ao pé da letra, aceitar aquelas palavras e deixar ela na nossa mente, nós iremos sofrer. Então, Deus deu um ouvido na mesma direção do outro, uma palavra entra e vai embora, mas infelizmente nem todas as pessoas são assim, e também, para ser assim, precisa treinar. Ninguém nunca nasceu sabendo de nada. Tudo é treinamento. Se você treinar para isso, as palavras também não vão te fazer efeito. Ou seja, não vão te atacar tanto, porque você treinou, você falou palavras que realmente não têm sentido para mim, vai embora. É igual aquelas pessoas pessimistas que vêm dar conselho para você: não faça isso, não faça isso ou não faça aquilo, você nem dá ouvido ao que nós falamos, ou seja, sai por um ouvido e sai por outro,
Porque se você for aceitar isso, você não vai conquistar algo na sua vida nunca. Assim como se eu fosse ouvir as pessoas lá do passado, quando eu falei que ia me matricular em uma autoescola, quando eu falei que eu ia estudar sem conhecimento nenhum, já com a idade elevada, as pessoas começaram a zombar, a criticar, e eu segui o meu ego, segui o que Deus tinha mandado. E graças a Deus conquistei os meus objetivos e continuo conquistando, porque o processo de aprendizado é contínuo, temos que seguir todos os dias nesse processo, hoje, amanhã e depois, martelando diariamente, fazendo pequenas lições. O tempo que você tiver, organize 10 ou 15 minutos, meia hora, uma hora, é o tempo que você tiver para você treinar a sua mente. E você vai vendo que lá na frente isso faz toda a diferença. Então, por último, a última lição que eu quero falar para vocês é sobre você ser ético. Ou seja, nada vai adiantar na sua vida se você for uma pessoa desonesta. Ninguém vai acreditar numa pessoa mentirosa, ninguém vai acreditar numa pessoa que vive contando historinha para poder se agradar e tentar agradar outras pessoas. Então, seja ético, seja moral, trabalhe dentro desse contexto, de toda essa realidade. Seja justo, se precisar defender algumas pessoas que estão passando por algum processo crítico, analise o contexto, se realmente aquela pessoa precisa daquela defesa, você vai lá e defenda, se for o caso, sem prejudicar outras pessoas, porque o justo é justo, e isso nós temos que defender os nossos direitos, os nossos deveres, porque tem pessoas que aceitam ser rebaixado para, digamos assim, não magoar outras pessoas. Não, você jamais pode falar não, você tem que, desculpa, mas jamais você pode ficar aceitando todos esses não da vida, todas as pessoas que vêm a você. Você tem que aprender a dizer não quando necessário, mas tem pessoas que não aprende isso, que fala que vai fazer só para agradar outras pessoas, e isso está te prejudicando. Você tem que ter autoridade, sei lá, se uma pessoa dentro desse processo, se é uma pessoa honesta, ir lá e falar, olha, isso não dá certo, isso eu não posso fazer, porque as pessoas vão entender. Certa vez numa floresta tinha um burrinho lá que fazia tudo para os outros animais. E aí, certo dia, uma coruja chegou para ele e falou, você está se acabando, você precisa aprender a dizer não. E ele não sabia. Chegou no outro dia um coelhinho desesperado lá para ajudar e ele pediu. Ele pensou 1000 vezes, refletiu e ele chegou para aquele coelho e falou, hoje eu não posso porque eu vou cuidar de mim. Mas você pode muito bem fazer os seus afazeres. Explicou para ele e ele foi lá e fez. No outro dia, chegou os outros animais pedindo para ele fazer as coisas. Ele, a mesma coisa, foi lá e teve a coragem de dizer não. O não é libertador. A partir do momento que você fala não, as pessoas começam a fazer. Enquanto tem alguém fazendo, ninguém vai fazer. É simples assim. Mas você tem que aprender a falar não. Se alguém passa na frente da sua casa te pedindo uma porção de semente para se alimentar, você tem que ensinar ela a cultivar, porque no dia seguinte ela não vai te pedir mais. Ou seja, ela aprendeu a cultivar e ela vai fazer aquilo, mas enquanto tiver alguém dando, ou seja, essas pessoas não vão fazer, é simples assim. Imagina, dentro de uma casa tem 5 ou 6 pessoas, mas enquanto tem alguém que faça, a outra não vai fazer. É desse jeito. Não sei se vocês já observaram, analisa se alguém vai fazer, as pessoas não fazem, as pessoas esperam até os 45 minutos do segundo tempo para começar a tomar atitude, se vai fazer ou se não vai fazer, porque quando elas veem que não faz, tanto é que às vezes uma casa, quanto mais gente tem, mais desorganizada é, porque um fica esperando pelo outro, não tem organização, não tem o dividimento de tarefa. Ou seja, nós precisamos dividir as tarefas. Você faz isso, eu faço aquilo e está tudo certo. Aí esse burrinho foi, né? Chegou um dia para fazer essa ponte, foram lá e falou assim, pediram para ele falou assim, já quero pôr o bem de todos, porque todos vão se reunir, não fazer
foram lá, fizeram uma ponte linda e maravilhosa, todos os animais iam lá, passava de um lado para o outro. É assim na vida, a gente tem que organizar dentro da ética, dentro da lealdade, ser justos em todos esses contextos, porque assim as coisas vão ficar maravilhosas para todos e ninguém vai se estressar, se esforçar, fazer a mais, porque enquanto tiver alguém carregando o peso, ninguém vai carregar. E às vezes você não aguenta mais carregar peso dos outros. Deus colocou nós aqui para cada um de nós cuidar da gente, cuidar de si mesmo. Por que eu tenho que ficar carregando o peso dos outros? Não tem sentido. Então, nós temos que observar, tem toda essa realidade. Então, dentro desse vídeo hoje, eu quis passar essas lições, esse apanhado de conhecimento. Se fazer sentido para algumas pessoas, está tudo bem. Se não fizer, também está tudo ótimo. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Mas uma coisa eu posso falar para vocês: fez muita diferença na minha vida, continua fazendo. Você tem uma visão diferenciada, mas para isso você tem que deixar muitas pessoas para trás. Muitas pessoas vão te ignorar, vão falar de você e você tem o seu propósito. Você é o motorista do seu veículo, é você que sabe para onde vai, passageiro não sabe para onde vai, está tudo certo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.